Incrível como as coisas mudam, né? Pensa no bicho preguiça. Aquele animal pacato e na dele. Quem diria que ele ia se tornar uma celebridade da internet? O mundo dá voltas. O bicho preguiça muda, o telefone muda, o carro muda, os penteados mudam, a sociedade muda. Isso inclui eu, você, o meu avô e a sua tia, que ficou viúva e agora usa o mesmo aplicativo de paquera que você. Até a mineração muda sem parar. E olha que a mineração tá aí desde que minha avó era criança e eu ouvia historinha pra dormir. Já pensou nisso? Imagina os 3 porquinhos sem a mineração. Coitados. E os 7 anões? Desempregados. Mas hoje não tem mais esse lance de picareta e marreta, não. Isso já era. Agora é papo de filme de ficção científica. A coisa não para de evoluir. A mineração ajudou a mudar o mundo e teve que se reinventar. Mas espera aí, você acha que tem que acabar a mineração? Opa, cadê a cadeira? E o celular? O carro, o ônibus, a bike? Já era. Volta andando pra casa. Aliás, que casa? Tá pedido, amigo. Largado e pelado na vida. Vamos combinar, né? A mineração tá aí desde o tempo do homem das cavernas. Imagina mandar um zap sem o minério que faz o seu celular. Que dureza. A questão não é parar com a mineração, mas evoluir. É fazer melhor, para fazer mais e sempre. A vida aqui é assim, uma coisa leva a outra. É uma árvore que leva a um inseto, que leva a um pássaro, que leva ao cuidado de uma espécie em extinção, que leva a uma pesquisa, que leva comunidades a trabalhar de forma sustentável, incentivando a economia da floresta, que leva à proteção de 1 milhão de hectares, que leva a mais investimentos para uma economia de baixo carbono, que leva a Vale a estudar uma árvore como a lá do começo. O que acontece dentro das florestas tem um impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com o compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Boa tarde a todos e a todas.
Muito obrigado pela presença. Nós estamos dando início a mais um painel do E-Mineração, painel esse denominado Desenvolvimento Econômico em Territórios Minerados. Nós vamos falar aqui com diversos especialistas do assunto e pessoas interessadas no mesmo. Eu vou citar nominalmente aqui quem que nós teremos: o Dr. João Cruz, que é diretor do SEBRAE, o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, o prefeito de Conceição do Mato Dentro e também presidente da AMIG, José Fernando, e também o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Na sequência, então, nós vamos ouvir de cada um deles uma pequena palestra sobre os pontos principais que eles veem sobre esse tema. Eu pediria, então, ao nosso diretor do SEBRAE, João Cruz, que fizesse a sua apresentação. Por favor, João Cruz. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, senhoras e senhores, todos que estão nos acompanhando aqui. Antes de iniciar minha apresentação propriamente dita, queria, em seu nome, Flávio, saudar o IBRAM, o Alexandre e todas as pessoas parceiras do IBRAM. Saudar aqui os palestrantes junto comigo, o Flávio Rosca, diretor-presidente da FIENG, é uma liderança importante, emergente em Minas Gerais. Saudar também aqui os prefeitos, Marco Antônio Lage, Itabira, e o meu amigo, Zé Fernando Aparecido de Oliveira, sangue nobre da política mineira, prefeito de Conceição e também presidente da AMIG, parceira desse evento aqui, e que nós vamos apresentar um projeto construído por essas entidades todas, e o SEBRAE tem o orgulho de ser mais um membro desse projeto, chamado Reconversão Produtiva de Territórios Minerados. Eu vou compartilhar minha tela, então peço licença aos senhores, vou apresentar aqui um PowerPoint, é breve, estarei dentro do tempo, procurarei. Primeiro, é um orgulho para o SEBRAE participar desse evento. Nós vamos falar aqui, rapidamente, portanto, do nosso projeto em conjunto, que está dentro dessa temática de desenvolvimento econômico de territórios minerados. Desenvolvimento econômico é um assunto de primeira grandeza para o SEBRAE, como agência de apoiar os pequenos negócios, você sabe que os pequenos negócios são os motores do desenvolvimento econômico. Em territórios minerados, não seria diferente. Muitas pessoas perguntam por que territórios minerados, Normalmente se falava municípios mineradores, mas é nosso entendimento que o município, ele é minerado, ele não minera. Quem minera são as mineradoras e muito mais do que o município. E muitas das vezes as jazidas elas não estão dentro de uma área delimitada geograficamente pelo município, então nós temos utilizado território minerado, que é um termo mais abrangente. Então, e quem são os mineradores, Aí dentro da mineração o protagonismo é compartilhado. Temos as mineradoras, os trabalhadores, o poder público interessado, o setor produtivo, sociedade civil. Então a mineração é muito mais que a mineradora, e o território que é minerado, ele compõe com essa diversidade toda de atores. Quais são os desafios econômicos desses municípios e territórios minerados? Via de regra, tem alta dependência da mineração em relação ao emprego, salários, arrecadação. Muitas das vezes ficam deitados em berço esplêndido, não desenvolvem o espírito empreendedor, sendo baixo. Muitas das vezes concentra-se a atividade empresarial em poucos segmentos, a mineração propriamente dita. Várias vezes, a cadeia produtiva tem alguns elos ausentes, fornecedores vêm de fora, e assim como também o destino do produto da mineração. Às vezes, pouca diversificação econômica e baixo densamento da cadeia produtiva, isso é muito recorrente aqui em Minas Gerais. As compras corporativas das grandes empresas da mineração, muitas das vezes, ela não é realizada dentro do território, então é uma perda de oportunidade, a riqueza se evade, e costuma-se investir pouco em inovação, pesquisa e produção de conhecimento nos municípios. E o que nós estamos procurando fazer é juntar todos os atores, poder público e tudo mais, para melhorar esses desafios aí, Então, ajudar, inclusive, os municípios a destinar os royalties da mineração, a CEFEM, de uma maneira mais assertiva. Além dos desafios ambientais, Eu achei brilhante esse vídeo prévio, da mudança da postura da mineração, da evolução. Então,
A agenda nossa sempre fala de redução de risco ambiental, uso mais parcimonioso da água e de outros insumos não renováveis, já visto que o próprio minério ele também se exaure com o tempo. Então, observar a qualidade do ar, recursos hídricos e do ambiente urbano, né? A eliminação do uso das barragens de alteamento agora é lei, então usar políticas de uso do resíduo mais adequadamente, né? Observar impactos de infraestrutura e mobilidade, o tráfego, às vezes, de caminhões muito pesados também tem impacto, né? Então, via de regra, a gente tem que observar isso também, além do que a necessidade da licença social, né? Se no Brasil já é muito difícil uma licença ambiental pelos órgãos reguladores, cada vez mais a sociedade civil tem dado essa licença social para as empresas operarem. Então, para isso, né, esse projeto também se destina. Entre os desafios sociais, né, a evasão dos melhores salários para grandes centros urbanos, muitas vezes a direção dos empreendimentos não está na cidade onde que é minerado. O poder de decisão das empresas se distanciando do território. Muitas das vezes as nossas mineradoras que eram nacionais viraram multinacionais e a decisão está mais distante. Envelhecimento da população, dificuldade de fixação do jovem, mão de obra de maneira geral, baixo nível de organização social, periferias empobrecidas, né? Muitas das vezes o entorno dos municípios minerados ele é mais pobre que o próprio município, né? Baixa capacidade de gestão do território para o desenvolvimento e municípios complexos com impactos sociais maiores. Bom, aqui é um resumo dos desafios, né? Fragilidade de gestão, de capital humano e social. É com esse propósito, né, de tentar superar esses desafios que foi construído esse projeto, que a gente chama de reconversão produtiva em territórios dependentes da mineração, nos territórios minerados. Aí estão todos os parceiros, né, a AMIG, o IBRAM, a FIENG, o BDMG e o governo de Minas Gerais. Diga-se de passagem, né, essa foi uma encomenda da FIENG, na figura do conselheiro Teodomiro Diniz, vice-presidente do Flávio, para que nós pudéssemos tentar agrupar esses fatores, e há mais ou menos uns 2 anos a gente tem trabalhado nesse projeto, que tem como objetivo geral ajudar municípios e regiões de entorno a construir e implantar estratégias de reconversão produtiva para reduzir a dependência econômica em relação à atividade minerária, a partir de uma estratégia de desenvolvimento econômico local. Bom, como objetivos específicos, ajudar a identificar vocações que reduzam a dependência econômica concentrada na mineração. Muitas vezes as vocações existem, precisam ser identificadas, e muitas vezes desenvolver novas vocações, né? Trabalhar numa estratégia de reconversão, pensando, né, no longo prazo, ficar menos dependente ao longo prazo da mineração propriamente dita, estabelecer uma institucionalidade, uma governança capaz de implementar, monitorar e avaliar essa estratégia de reconversão, e implementar um conjunto de iniciativas práticas, né, que essas entidades parceiras podem fazer, mas sempre em sinergia com o local. Então, aqui tem alguns critérios, né, de quais são os municípios que a gente colocou como elegíveis, né, que são considerados mais dependentes da mineração. Eu não vou ler esses critérios, mas, basicamente, Brumadinho e Mariana não foram incluídos nesse estudo aqui, porque eles já tinham, né, as suas particularidades em função do ocorrido. Então, aqui, basicamente, nesse projeto, nós temos 13 municípios polo, né? Aqui estão todos eles: Belo Vale, Catas Altas, Conceição, Congonhas, Itabira, Itabirito, Itatiaia-Sul, Nova Lima, Paracatu, Riacho dos Machados, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo e Itapira. Mas, na verdade, abrange um conjunto de municípios muito maior, 56, porque tem um entorno, conforme a gente falou, né, os territórios minerados, considerados, no caso, 7 regiões, que estão aí delimitadas no mapa, como os senhores e as senhoras podem ver. Perfeito? Bom, aqui foi o lançamento, né? Primeiro a gente fez uma oficina no Sebrae, a foto à esquerda e à direita, e também agora, nessa foto embaixo, foi durante o Delta Fórum, né? Foi um grande lançamento público do projeto de reconversão, todas as lideranças entusiasmadas com esse projeto. Status atual, nós estamos com ele iniciando em Itabira, então o Marco Antônio está aí, vou poder falar um pouquinho como é que está, né? Mas tem outros municípios que já estão dando o início para a sua ação. Essa semana foi em Itabirito, né? E feliz de saber que temos mais municípios interessados. Então, são mais de 30 instituições que estão se juntando ao projeto, e a gente convida a todos que se unam. Esse projeto não tem dono, ele é de todos nós, e, sobretudo, o cidadão que mora no território minerado,
que vai se beneficiar dessas ações de médio e longo prazo dessas instituições todas. Feito isso, encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra para você, Flávio. Acho que cumpriu o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, João. É bastante interessante os pontos que você levantou. Sem dúvida, todos nós também sabemos que os municípios mineradores, eles apresentam, em geral, um IDH superior à maior parte dos municípios, superior à média dos municípios, demonstrando aí também o benefício que a mineração traz para essas localidades. Eu gostaria também agora de registrar o agradecimento aos nossos patrocinadores desse evento, e os patrocinadores master foram a Vale e a mineração Vale Verde, assim como o patrocínio ouro, que foi a mineradora Anglo América. Eu convidaria agora o presidente da FIENG, Flávio Roschi, a fazer seus comentários. Muito obrigado por sua presença, Flávio. Boa tarde, Flávio, meu xará. Boa tarde, João. Excelente explanação. Gostaria de cumprimentar o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, o prefeito também de Conceição do Mato Dentro, José Fernando, todos dois amigos, né, que estão aí, serão dois prefeitos que estão aí como parte do projeto piloto dessa ação dos municípios minerados, né, da reconversão dos municípios minerados. A parte que me toca falar é a respeito da governança, né? Como um processo como esse pode ser feito sem a governança adequada, quer dizer, como nós vamos desenvolver a governança nos municípios, né? Envolver toda a sociedade nesse processo de reconversão. Mas antes eu queria responder uma perguntinha que sempre fica na cabeça de muita gente. É melhor ter a dádiva da mineração ou é uma maldição sobre aspectos que muitos falam? Ficamos dependentes da mineração. É claro que é uma dádiva, a mineração, a presença da mineração, ela é uma bênção para aqueles municípios e até mesmo para os países que têm a oportunidade de ter a riqueza ali no seu território. O ponto é, como nós fazemos que essa bênção, essa dádiva da mineração seja um legado para o país e não um peso, né? E essa é a responsabilidade da sociedade. Juntarmos, dialogarmos e encontrarmos para que a mineração seja utilizada na plenitude para que a sociedade possa usufruir dos seus benefícios. E quando a gente fala de sociedade, no primeiro momento, onde está a sociedade? A sociedade está no município. Ela não está na União, né? Na União estamos todos nós, mas ninguém reside na União. Ninguém reside no Estado. As pessoas residem no município, né? Elas convivem no município, é ali que elas têm suas atividades cotidianas e rotineiras, e é ali que elas desenvolvem o seu futuro juntamente com a sua família. Então, o município é o local aonde as pessoas devem participar de maneira mais ativa dos seus destinos, do futuro deste município. É claro que o prefeito, os vereadores têm um papel preponderante nesse processo. Foram eleitos pela população e devem coordenar todo o projeto. Mas um projeto de reconversão, ele tem que transcender o mandato municipal, né? Porque o governo ele tem tempo determinado, específico. Todo governo, assim como a minha gestão aqui na FIENG tem início e tem um fim, todo governo tem um início e tem um fim. Mas o projeto de longo prazo da prefeitura ou do município, ele deve ser um projeto em que a sociedade venha opinar e construir a várias mãos, inclusive com o poder público, com a prefeitura e também com os agentes econômicos. Olha, qual é o grande desafio? O desafio é, enquanto a mineração estiver pujante e com atividade vigorosa naquele município, vai haver receita, vai haver renda, vai haver emprego. Os municípios minerados têm melhor IDH, como o Flávio acabou de mencionar, não somente os municípios que têm mineração, têm também maior arrecadação, porque há uma fonte de recursos
oriunda da mineração, que vem pela CEFEM, mas também vem pela arrecadação indireta dos impostos, e aqueles produtos minerais também que recolhem sempre, COFINS que ficam dentro do Brasil, que não são exportados, também recolhem tributos para o município. Então, qual é o desafio? O desafio é transformar essa bênção, esse ativo mineral, num legado de médio e longo prazo para as futuras gerações. E aí, cada município tem suas peculiaridades. E um fato concreto da mineração é que também há nela um início, um meio e um fim. Porque o recurso mineral ele é finito. Ele pode ser reaproveitado, pode surgir novas tecnologias, mas em algum momento, ao longo do tempo, ele vai acabar. Pelo menos com a viabilidade econômica em determinado ponto. Pode até ter mais jazidas naquele município, mas elas não são economicamente viáveis. E como fazer essa transposição econômica para um município cuja atividade mineral começa a entrar em declínio para a ascensão de outras atividades que venham a compensar a ausência da atividade mineral? Ora, essa ponte só pode ser feita com a governança adequada, com a participação de todos e com um planejamento de médio e longo prazo, para quando o bem mineral começar a entrar em declínio, começar a ser escasso, outras atividades econômicas venham a substituir. Então, esse é o grande desafio, é como reduzir no horizonte de longo prazo a dependência do recurso mineral que é finito. E como fazer com que esse município e essa sociedade que está ali possa construir essa ponte e que a presença da mineração seja um fator que leve aquele município para um outro patamar de desenvolvimento. Então, esse é o desafio. O SEBRAE vem dando um grande aparato do ponto de vista técnico de encontrar aí as soluções. A FIENG vem apoiando esse projeto conjuntamente com o IBRAM e com o Sindiestra e também com os demais parceiros. Entendemos que a mineração é um legado para os mineiros e pode, sim, levar municípios de Minas Gerais a um outro patamar de desenvolvimento. Podemos ser exemplo, podemos fazer com que municípios que hoje têm um IDH um pouco melhor que a média dos outros municípios mineiros possam despontar. Agora, para isso tem que haver uma governança, essa governança tem que transcender os governos pontuais, municipais, embora tenha que ter a participação efetiva destes, mas tem que inserir toda a sociedade do município. E, de preferência, até os agentes e atores próximos. Então, esse é o grande desafio desse projeto, essa construção dessa governança que vai levar esse município para outro patamar de desenvolvimento. Para quando houver o declínio mineral, o município possa, então, traçar uma outra trajetória que já foi planejada, pensada e iniciada ainda na pujança, no pico da atividade mineral e consensada entre a sociedade de cada município. Portanto, eu gero aqui, o meu ponto do debate é: temos de construir essa governança para além dos governos e para além da atividade mineral. Temos de dialogar de maneira constante com todos os atores do processo e, principalmente, envolver a sociedade, já que a sociedade brasileira e mineira tem a tradição de não se envolver muito nesses temas, porque entende que delegou isso ao prefeito, ao vereador ou a outros atores econômicos. Então, eu quero parabenizar aqui o IBRAM pela realização deste evento e dizer que é com muito orgulho que a FIENG participa ativamente desse processo e entende que a atividade mineral é fundamental para a nossa sociedade e pode deixar aí um legado, não somente no presente, que esse todo mundo percebe, mas no médio e no longo prazo para o nosso Estado e também para os nossos municípios mineradores. Agradeço aí ao Alexandre, agradeço ao Flávio, todo o apoio nessa direção. Muito obrigado, Flávio, meu xará.
Sem dúvida, suas colocações são bastante importantes. Não há dúvida aí que transcende o mandato de cada prefeito, transcende aquela administração, um projeto de longo prazo que deve ser, sem dúvida, o grande desafio, o desafio da sociedade. As colocações são perfeitas. E por falar em transcender e falar em projeto de longo prazo, vamos ouvir agora o nosso prefeito de Itabira, o Marco Antônio Lage, que chefia hoje a cidade que há mais tempo no Brasil tem uma mineração de grande porte, que é uma mineração que iniciou aí nos anos 40, portanto, 80 anos aí de mineração. E eu acredito que vai ser um projeto piloto, é o primeiro projeto piloto. Os indicativos são de que dentro de 8 anos esses recursos minerais estejam exauridos e que aí parta para uma nova vida econômica da cidade. Por favor, com a palavra, prefeito Marco Antônio Lage. Obrigado, Flávio Penido. Tenho cumprimento aí. Boa tarde a todos vocês. É um excelente poder rever aqui também o Flávio Rosco, presidente da FIENG, o Zé Fernando Aparecido, de cuja diretoria lá da MIG, agora uma entidade nacional, eu estou fazendo parte como diretor do meio ambiente, com muito prazer, com muito orgulho, e o Zé Fernando. Cumprimentar também o João Cruz, o Alexandre, que não está diretamente aqui no seminário, mas que também tem dado um apoio fundamental a esse projeto. E dizer assim, que, primeiro, que eu estou muito feliz, né, bastante feliz, por ter a FIENG, essa instituição tão fundamental para Minas Gerais e para o Brasil, ter o IBRAM, ter o SEBRAE, o Governo dos Estados e outras instituições finalmente empenhadas nesse grande projeto de diversificação econômica, de reconversão econômica dos municípios, dos territórios minerados. Ainda conversava com o Flávio Rosco isso lá no início, depois dos acidentes de Brumadinho, a grande discussão sobre mineração em Minas e a crise que nós nos envolvemos, e toda a indústria se envolveu ali, a gente falava muito sobre isso. Eu nem imaginava ser prefeito de Itabira, mas como itabirano, né, me envolvia bastante no tema, e quando a FIENG se abraçou esse projeto, eu entendi exatamente que a gente poderia ter, de fato, uma governança, como disse bem o Flávio, sobre esse aspecto. Eu acho que precisa de ter lideranças, não só municipais, elas impossível as lideranças municipais sozinhas desencadearem, né, envolverem e articularem a sociedade civil organizada. Precisa ter as principais lideranças do Estado, né? E fico muito feliz, mais feliz ainda, por Itabira ter sido escolhida, né, por todos esses atores aí, por todas essas instituições, como um projeto piloto como uma cidade piloto para o desenvolvimento desse projeto de reconversão produtiva. Haja visto exatamente o grande drama que vive a cidade neste momento. Depois dos desastres de Mariana e Brumadinho, talvez não tão impactante, não tão emocional assim, mas Itabira vive esse drama dia a dia, sua população de 120 mil habitantes. O grande medo, né, além do medo da Covid, que se instalou no mundo inteiro, no nosso país, nós vivemos aqui o medo das barragens, mas que, de uma certa forma, muito bem controladas tecnicamente pela empresa Vale, e principalmente o medo da exaustão mineral, uma vez, como disse o Flávio Penido aí, já temos data definida, conforme relatório da companhia Vale, né, que ela encaminha para a NISE, para a Bolsa de Valores de Nova York, todos os anos, e ela até agora reconfirmou, fez uma revisão desse relatório, com data de 2031 para a exaustão mineral de Itabira. Depois de 80 anos, né, o próximo ano, junho do ano que vem, são 80 anos de Vale, né, que comemora-se a fundação da empresa Vale, do Rio Doce, naquela época, né, em Itabira, né, é uma empresa criada pelo governo Getúlio Vargas em 1942, exatamente para
explorar as maiores minas de minério do país. Então, são 80 anos de grande contribuição e de mineração intensa nesse município, um município que praticamente está na mina, né? O município não é uma mina distante do município. E uma cidade histórica, com mais de 300 anos de seus primeiros arruamentos, uma cidade com características culturais muito fortes, a cidade do poeta Carlos Drummond de Andrade, talvez seja a única cidade brasileira que tem esse vínculo tão forte com uma obra literária como Carlos Drummond de Andrade. E a partir daí, né, que já estamos trabalhando com reuniões quinzenais com toda a equipe aí de SEBRAE, FIENG, IBRAM, exatamente para desenvolver esse projeto, e já definindo aqui em Itabira os dois aspectos fundamentais, né? Como disse bem o Flávio Roscoe, o envolvimento da sociedade civil organizada, e nós já estamos trabalhando, seja com as entidades empresariais, as associações comerciais, industrial, clubes dirigentes lojistas, as entidades filantrópicas, as associações e federações comunitárias. Então, acho que é fundamental, sem dúvida nenhuma, a participação popular, a participação de toda a cidade, e o conhecimento e a consciência do que precisa de ser feito, do percurso que precisa de ser feito, para a cidade buscar e se desenvolver, né, com outras alternativas econômicas vocacionais. E, com isso, desenvolver essas plataformas de treinamento, de preparação para que a cidade realmente possa, em curto prazo, né, daí a importância de ter Itabira como piloto desse projeto, porque hoje, em curto prazo, fazer exatamente esse trabalho de buscar as alternativas econômicas. Aquilo não foi feito, como dizia o estadista, o ex-primeiro-ministro inglês, o Winston Churchill, né, que dizia o seguinte, um pouco que o Flávio Roscoe falou também, a gente tem que fazer o mais difícil no momento mais fácil, né? Então, o momento mais fácil é no momento da pujança, no momento de grande produção, de recursos fartos. É nesse momento que tem que se buscar, eu acho que são os fatores fundamentais desse projeto que vão servir para outras cidades também de todo o Brasil, né? Então, nós estamos buscando isso, já mapeando, embora ainda o momento não é difícil. Recording in progress. Itabira está entre as sexta, sétima, oitava, oscilando aí, maior receita do estado de Minas Gerais, né? E isso ainda é um momento bom, mas temos pressa, porque o tempo é curto. Temos conversado bastante com a Vale sobre isso e definindo projetos, e vamos definir esses projetos no âmbito desse programa de reconversão produtiva, nas dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a social, a econômica e a ambiental, né? E nós temos bons caminhos para isso na cidade, como vocação econômica, que é o principal, os novos eixos econômicos a serem desenvolvidos. Primeiro é o turismo, que é o mais rápido mesmo, né? Seja em função, por isso que eu citei do poeta Drummond, em função da possibilidade do turismo literário em uma cidade histórica. Este ano nós já vamos fazer aqui, promover em Itabira, o primeiro Festival Internacional Literário de Itabira, FLIT, né, com presença de escritores, já promovendo o turismo no mês de outubro, no mês de Drummond. Em novembro já vamos ter o Exterra, que é um evento esportivo também, que vai envolver 10 mil pessoas de fora, e por aí vai, quer dizer, os eventos turísticos, a cidade de negócio, preparar melhor a cidade para o turismo, né? Isso vai ser fundamental. O Centro Histórico de Itabira vai ser totalmente revitalizado, inclusive com participação do IEFA, para que a gente faça todo o cabeamento das redes elétricas e de telefonia, né, para limpar o Centro Histórico e resgatar um pouco todo esse valor cultural, né, esse patrimonial que tem a cidade, também para o turismo é importante. E então o turismo é e tem o turismo também ecológico, né, que se mistura ao ambiental, a essa dimensão ambiental. São 3 parques
maravilhosos, um estadual, 2 municipais, e são parques que devem ser desenvolvidos, importante para o turismo ecológico, para o turismo rural. Itabira é uma extensão territorial de 1.260 quilômetros quadrados, município enorme, né, e aí entra também o aspecto do turismo rural e o aspecto também do agronegócio, terra fértil, terra muito boa, mas que hoje participa apenas com 1% da receita do município. Então, é uma grande oportunidade também no desenvolvimento rural. Por isso, nós vamos buscar também a participação do Senar, né, a Emater, de todas as instituições que vão nos ajudar nisso. Um polo educacional, nós temos a Unifei, que está em desenvolvimento, né? Nós temos metade dela sendo pronta, tem a outra metade, a Universidade Federal de Itajubá, com um campus avançado aqui, maravilhoso campus, né? Com um projeto do arquiteto Gustavo Pena e com um projeto de criação de um parque tecnológico em torno dessa universidade, criar também os outros polos universitários que vão sustentar essas outras dimensões econômicas possíveis, como o turismo, né? Aí tem turismo, gastronomia, tem tudo isso. Também aí esse projeto da Sebrae FIENG, da reconversão produtiva, ele olha para um território maior. Itabira é uma cidade líder do macropolo, desenvolver esse macropolo na região, né, que inclui o Médio Piracicaba, e são 450 mil habitantes. Então, nós podemos produzir alimentos para todo esse território, desenvolver uma outra vertente econômica, a medicina de alta complexidade, né? Porque todos esses 450 mil habitantes recorrem a Belo Horizonte para o tratamento médico de alta complexidade. Itabira tem uma vocação enorme para o investimento nesta área, para que realmente crie aqui esse polo médico também. O polo logístico, que é um trabalho que tem que ser feito junto com a mineradora, temos uma das mais eficientes ferrovias do mundo, que é a Vitória Minas, e que também daqui pode surgir uma grande oportunidade, né? E sem contar a própria mineração, que ainda que se exaura o minério, mas a mineração ela vai continuar como um beneficiamento, então é um dos pilares também da economia. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, criar um ambiente local na prefeitura, um ambiente político, institucional, para que isso avance rapidamente, e trabalhar junto com a AMIG, com o Zé Fernando e com a AMIG, para que realmente nós possamos multiplicar essa experiência para outros territórios mineradores de Minas e do Brasil. Então, nós estamos muito confiantes com essa nova experiência. Obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito. Tenho certeza que Itabira vai ser um êxito e a sua administração vai saber colocar junto à sociedade itabirana que esse projeto não é um projeto apenas de uma gestão, mas é um projeto que tem que ter continuidade e que certamente será modelo aí para o Brasil inteiro. Eu pediria agora que o presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, o prefeito de Conceição de Mato Dentro, José Fernando, colocasse os seus pontos de vista com relação a esse assunto. Muito obrigado, José Fernando. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, doutor Flávio. Eu gostaria de cumprimentar ao IBRAM, na pessoa do doutor Flávio Penido, cumprimentar o presidente do Conselho, doutor Wilson Brumer, um homem que nós temos um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, doutor Flávio, ao Alexandre Melo, o diretor de Relações Institucionais, que fez toda essa articulação, né, junto com a AMIG também, pela participação da nossa associação, cumprimentar a FIENG, Flávio Roscoe, que tem o seu coração, né, aqui em Conceição do Mato Dentro, e também uma presença aí na Serra do Cipó, né, que é o grande instrumento de ecoturismo da região metropolitana de Belo Horizonte.
Quero cumprimentar o SEBRAE, nosso amigo João Cruz, secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais. Cumprimentar também, né, a FIENG, que leva o abraço ao Sindiestra, também ao Sindifer, ao Dr. Fausto, que tem, né, começando a desenvolver um trabalho junto conosco, né, na agregação de valor e da criação de uma cadeia produtiva. Desenvolvimento econômico em territórios minerados. Eu falo que a vinda da mineração para um município já gera um desenvolvimento econômico muito grande. Na verdade, esses nem geram desenvolvimento, geram um crescimento automático e, às vezes, um crescimento desordenado e que precisa, né, de um planejamento melhor. Eu peguei muitos pontos da apresentação do Dr. Flávio Rosco, que colocou muito bem essa questão ao longo do tempo, né? E algumas palavras que começam com a dependência do município da atividade mineradora, né? A falta de um planejamento e agregação de valor, né, desse produto, uma governança de longo prazo, que é necessário. Não podemos, né, o Brasil é o país do amanhã, só se pensa no amanhã, né? Uma crítica que eu faço ao longo desse período todo, porque se nós pegarmos a China, por exemplo, eles já sabem quantos milhões de toneladas de aço eles vão precisar, né, para os próximos 20 anos, e quanto de minério de ferro eles vão precisar para produzir esse aço e agregar dentro de um projeto de desenvolvimento, né, do país. E firmar e fortalecer parcerias é o que nós estamos fazendo aqui agora, com o IBRAM, né, com a AMIG, com a FIENG, com o SEBRAE, né, num projeto piloto para o município, que é a própria Vale do Rio Doce. Porque a Vale, como disse o prefeito Marco Antônio Lage, foi criada em 1942, por decreto do Getúlio Vargas, mas incorporando os ativos da então Itabira Iron. Portanto, Itabira é a grande responsável, né, pela criação e existência da Companhia Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale. E qual o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações? E mostrar para essas futuras gerações que nós não estamos apenas barganhando a riqueza transitória, finita, que é o minério. Como dizia, né, Arthur Bernardes, minério não dá 2 safras. Então, nós temos que ter um planejamento estratégico com relação a isso, a esse bem natural não renovável pertencente à União. O desenvolvimento econômico que eu vejo, né, em territórios minerados, ele já existe com a atividade mineradora em si. Nós temos que planejar o fim dessa atividade para que ela não seja digamos assim, um legado dessa atividade. Por exemplo, em Itabira, que já tem um anúncio de exaustão em 2031, né, daqui a 10 anos, portanto, seja um colapso para a cidade, que a cidade não quebre, né, o município não quebre. Então, nós temos que planejar a diversificação econômica, não só essa reconversão econômica, mas a diversificação econômica, que é um projeto piloto que a AMIG também está desenvolvendo com o IBRAM, né, a questão da diversificação econômica. O turismo é muito importante nessa questão de diversificação econômica das cidades mineradas ou mineradoras, que porque toda a cidade mineradora já foi ou continua sendo uma cidade histórica. Aliás, toda cidade histórica já foi ou continua sendo uma cidade mineradora, né? E metade do patrimônio tombado brasileiro pelo IPHAN
está em Minas Gerais, que é, na verdade, o legado da mineração do ouro. E agora, qual é o legado da mineração do ferro? Não pode ser os dois desastres de Brumadinho e Mariana. Temos que agregar valor a essa produção. E eu tenho conversado com o Flávio uma questão que é fundamental, que é a questão da Lei Candir, que é acabar com a Lei Candir para a exportação de um bem natural não renovável pertencente à União. Foi 1 trilhão nos últimos 23 anos que a indústria chinesa deixou de pagar para o Estado de Minas Gerais, sobretudo a indústria chinesa, que é quem deveria ter pago esse imposto. Então, eu estava conversando com o doutor Fausto, Flávio, do Sindifé, está faltando minério para a indústria mineira. Você está sabendo disso. E que o minério eles estão até negociando na Bolívia. É um absurdo. Eles precisam apenas de 3 milhões de toneladas de minério de ferro para produzir, assim, para ter uma segurança para produzir e gerar uma cadeia produtiva. Nós temos que pensar nisso e agregar essa cadeia produtiva a um projeto de logística, que é como a China faz. Você vê o que foi nos últimos 23 anos a China? O desenvolvimento ferroviário. Com o nosso minério. Entendeu? Isento de CMS. Agregando valor e emprego lá fora, ao invés de gerar desenvolvimento econômico aqui dentro. Eu estou vendo atrás de você, Flávio, o futuro é a indústria. Eu acredito nisso. E o futuro é a agregação de valor à indústria da mineração, que já é uma indústria pujante. E depois dessa pandemia, essa questão toda de sustentabilidade e economia verde, não vai ser apenas um diferencial, é uma obrigação essa questão da sustentabilidade, a questão da economia verde. Vai surgir muito forte a partir dessa pandemia, né? A afirmação disso. E a questão de Minas como um destino, né, de ecoturismo, de turismo de aventuras, de turismo em contato com a natureza, que é isso que vai virar para o futuro. E o futuro é ontem, com relação à mineração. Sabe, eu quero terminar, viu, agradecendo ao IBRAM, agradecendo ao doutor Flávio Penido, que é uma referência para nós, junto com o doutor Wilson Brumer, de ética, de valores, de pensar à frente do seu tempo. A você, Flávio, que nos dá toda a oportunidade aí junto com a AMIG e que está em defesa da indústria brasileira e a indústria mineira, porque não tem condição da China ser isenta e a indústria brasileira continuar sendo taxada na compra do minério. Né? Isso é questão, como você falou, uma governança de longo prazo, que precisa ser mudada, porque o que houve nos últimos 23 anos foi uma governança de longo prazo contra a indústria brasileira e de agregar valor à nossa produção mineral. Quero terminar com a frase do Carlos Drummond de Andrade, dizendo que o verso mais puro é o que transborda do universo e cabe inteiro na palavra amor, que é o que nós temos que ter pelo nosso Estado e pelos nossos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, seu prefeito Zé Fernando. Sem dúvida, foram pontos importantes. Não é o momento, certamente, da gente debater sobre CEFEM, sobre ICMS. Eu acredito e coloco-me à disposição para discutir esse assunto num fórum específico, onde nós poderíamos demonstrar que o ICMS, a isenção, a Lei Candir, não é apenas para a mineração, mas para o exportador brasileiro, para a indústria em geral. Mas não é o caso de nós discutirmos o tema agora. Eu gostaria de, na sequência, então, nós partimos aí para os debates. Eu começaria na sequência, pelo João Cruz, o diretor João Cruz, e dizendo o seguinte: o SEBRAE tem uma expertise em oferecer um portfólio de apoio
e desenvolvimento a pequenos e médios empreendedores. Você acha que a diversificação econômica em territórios minerados deveria focar nesse público ou em grandes empreendedores, ou em ambos? Obrigado, Flávio. Vou responder, mas antes eu tenho que fazer alguns registros, né, sobre as falas dos prelecionistas, se me permite. Eu acho que o presidente da FIEM, Flávio Rossi, foi perfeito ao falar que a questão da governança é o ponto-chave, observar isso com a visão de longo prazo, não só de curto e médio prazo, mas a visão é longo prazo, transcendendo mandatos. Eu achei que o Zé Fernando falou muito bem sobre a sustentabilidade, não tem outro caminho, né? Como todas as ações, e o Marco Antônio, com esse trabalho de liderança de Itabira, nessa transição necessária, eu acho que ele está dando prova viva de como fazer. Então, a gente tem muita expectativa. E dizer também, né, que eu esqueci de falar no começo da minha fala, mas que esse gentílico nosso, né, o nosso objetivo 4, o mineiro, né, que é um ofício, ele mostra todo o orgulho nosso da mineração. Então, a gente, quando tem orgulho de ser mineiro, a gente tem orgulho dessa indústria tão importante, que é a nossa identidade, né? Então, só queria fazer esse registro. Quanto à diversificação dos territórios minerados, o Flávio Penido, eu acho que você falou muito bem. Feliz o território que tem a possibilidade de ter uma grande indústria, né? Mas para os nossos 853 municípios, e muitos daqueles onde estão as mineradoras, é meio irreal imaginar atrair grandes empresas, uma montadora de automóveis, assim, isso vai acontecer marginalmente numa exceção. Então, nós do Sebrae temos profunda convicção que é fomentando o empreendedorismo, né, os pequenos negócios, sejam eles da agricultura, do comércio, do serviço, que a gente consegue movimentar a cadeia, e se cada pequeno negócio dobrar o seu posto de trabalho de 1 para 2, e aqueles de 2 foram para 3 ou 4, a gente consegue abrigar essa massa de trabalhadores que, porventura, possam perder seus postos, né? Agora, sempre que puder ter, paralelamente, a visão de grandes empreendimentos e grandes empresas, não há constrangimento nenhum de a gente fomentar isso, mesmo porque nós temos uma linha de trabalho dentro do Sebrae de encadeamento produtivo. A gente vê a grande empresa, primeiro, como fonte financiadora de recursos do Sebrae, porque é o tributo que ela arrecada que sustenta o Sebrae, então ela é uma amiga. E segundo, porque sempre a grande empresa, ela faz negócios, né, com a comunidade, com fornecedores locais, com pequenos negócios, então ela assume um papel de protagonista, como uma âncora do desenvolvimento econômico. Agora, em número de empresas, certamente os pequenos negócios vão dominar. Muito bem, muito obrigado, João. Eu perguntaria agora para o prefeito Marco Antônio Lage, como é que você vê que pode ocorrer uma rápida adesão e apoio ao projeto aí pelas lideranças locais, no sentido e as comunidades, para que haja um resultado de curto prazo com relação à reconversão produtiva? Sem dúvida, é esse o desafio maior. Um prefeito, na sua gestão, ele pode ter esse plano, mas como é que você pretende levar isso para as gestões que virão a seguir, Marco Antônio? Flávio, já está ocorrendo em Itabira, né? Eu acredito até que a minha eleição ela foi muito motivada por isso, porque eu não seria candidato na última hora, 3 meses antes, eu resolvi assumir o discurso da reconversão produtiva e da necessidade de uma virada rápida na cidade, e o fato de eu ser pouco conhecido da população, eu era mais conhecido da elite empresarial, acadêmica, né, econômica de uma maneira geral e cultural, mas em 3 meses, exatamente com esse discurso, né, com esse propósito e discutindo com a sociedade os principais objetivos do principal propósito do nosso mandato, é que nós saímos de 0,3% em 3 meses, fomos para 51% na eleição. E é exatamente o que está instalado na cidade, essa grande vontade de mudança, essa consciência que a cidade inteira, inclusive pessoas mais humildes nos bairros, mais afastados, na zona rural, a cidade inteira, como eu disse na minha apresentação,
assumiu esse medo, né, o medo da exaustão mineral e do empobrecimento, do esvaziamento. Então, isso tem, de uma certa forma, apesar deste ambiente mais de ansiedade, apesar disso, isso tem contribuído com a velocidade com que a comunidade, de uma maneira geral, a sociedade, de uma maneira geral, tem assumido, tem estado ao lado desses projetos. Então, todos estão se organizando, né, para isso. A Unifei, a universidade, disponível também e já atuando conosco para que nós possamos, para que as pesquisas, né, os projetos de investigação, de pesquisa, possam também dar uma contribuição, e as discussões, né, junto com a própria Vale, nesse primeiro momento, onde nós devemos escalar isso, a partir do desenvolvimento desses trabalhos junto com o SEBRAE, junto com a FIENG, para que também a Vale, e também já conversando com diretores da Vale, já sentindo a necessidade da companhia de criar esse legado junto com a sociedade, aproveitar esse momento para criar esse legado, porque tem um tema reputacional aí muito importante, imagem e reputação, né? O final da mineração, como disse bem o Zé Fernando, presidente da MIG, prefeito aí de Conceição, muito bem, quer dizer, a Itabira Iron foi todos os ativos, a mineração, ela se confunde com a história da nossa cidade aqui, e nesse sentido, o legado, como disse o Flávio Rosco, qual o legado que vai ser deixado para Itabira, que hoje, infelizmente, é uma cidade que 90% vive em função da mineração, ainda hoje, né? Nós temos, seja diretamente como indiretamente, então a busca por essa diversificação, ela está sendo completamente, a sociedade está se engajando completamente em todos os aspectos, universidade, instituições de classe, sociedade civil de uma maneira geral. Então, isso tem sido um momento facilitador para isso, né? Também Câmara de Vereadores, também as instituições políticas de uma maneira geral. Então, isso tem sido um facilitador para que a gente realmente dê velocidade para isso. Ok, muito obrigado, então, prefeito Marco Antônio Lage. Infelizmente, nós estamos nos aproximando do final. Eu convidaria, então, o presidente da FIENG, o Xará, o Flávio Roschi, para, se ele pudesse, em 2 minutos, aí, fazer as suas considerações finais. Por favor, Xará. Eu queria apenas reforçar tudo aquilo que já foi dito. Eu entendo fundamental a agregação de valor da mineração, quer dizer, nessa possibilidade da reconversão, de fato, um ponto que o prefeito Zé Fernando tocou, né? A gente pode multiplicar em muito o potencial da cadeia da mineração nos segmentos ajusantes, né? Como ferro-gusa, metalurgia, siderurgia, e aí sim outros produtos, etc., que de fato parte já é feito, né? Isso já é feito em Minas Gerais, mas ele pode ser incrementado e pode ser sim uma solução até para um alongamento dessas reservas. E eu acredito que essa discussão com a sociedade local ela é fundamental, pois, de fato, tem que ser um legado, né? A mineração tem que ser construída não como algo que vai ficar durante um período e terminar logo após, mas sim como o início de algo grande, o início da transformação e do desenvolvimento dessas localidades de maneira permanente. E isso é perfeitamente viável, e depende apenas do engajamento de todos na construção das soluções, tanto do setor produtivo, mineral, como dos outros setores produtivos que vão engajar essa transformação, mas também das lideranças locais, das lideranças públicas e das lideranças privadas, numa comungação de esforços em prol de uma visão de médio e longo prazo que será dividida por todos. Claro que eu acredito que quando já está mais perto do fim, que é o caso de Itabira, isso fica mais evidente, mais latente na sociedade, é mais fácil ser construído. Mas não pode ser assim, não pode ser
naquele último momento. Tem de ser um processo de médio e longo prazo, tem que ser um processo construído para não ficar no emergencial. Agradeço a todos e uma boa tarde. Parabéns ao IBRAM pela realização. Muito obrigado, Flávio Rosco. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu, então, pediria agora que as considerações finais do nosso prefeito, que tem uma dupla carga. Ele, além de ser prefeito de uma cidade onde tem a mineração, uma mineração de grande porte, também é o nosso presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Por favor, José Fernando, poderia falar das suas considerações finais? Apenas para agradecer ao senhor, doutor Flávio, doutor Wilson Brumer, ao Alexandre, né, a articulação desse evento, colocar isso na agenda. Nós precisamos, né, criar uma nova agenda para a mineração e não ficar, né, apagando incêndio, correndo atrás, desculpa a expressão, correndo atrás do rabo, sabe, como um cachorro fica correndo atrás do rabo. Mas nós temos é que realmente pensar em médio e longo prazo para essa atividade e uma agregação de valor prioritária nessa questão. Eu estou aqui atrás de uma cachoeira maravilhosa, que é a Cachoeira do Tabuleiro. Nós já estamos fazendo um trabalho de diversificação econômica com a mineradora Anglo-América. Nós temos várias parcerias aqui no município, já diretamente com a mineradora Anglo-América, focada na questão da diversificação econômica. Nós estamos criando um fundo municipal de diversificação econômica com recursos da CEFEM. A CEFEM eu acho que é fundamental a gente ter essa visão, que a CEFEM tem que ser usada, sobretudo, também na diversificação econômica. Eu tenho certeza que esse projeto de reconversão econômica que está sendo, né, feito aí com o projeto piloto em Itabira, eu tenho quase certeza que o Marco Antônio está utilizando recursos na CEFEM para pagar o projeto do SEBRAE. Não é, Marco Antônio? Provavelmente. Mas nós temos que fazer isso como política de Estado, não como política de governo. Fazer uma governança a longo prazo, como disse bem o presidente da FIENG, o presidente Flávio Penido, pensar a mineração, né, de forma sustentável, segura e de longo prazo, para agregando valor para a sociedade mineira. A sustentabilidade e toda essa questão e acabar com a minerodependência. Né? Tentar diminuir, pelo menos. Acabar, acho que fica difícil, mas diminuir ao máximo que os municípios têm com a minerodependência dentro de uma atividade finita. Quero terminar parabenizando mais uma vez a iniciativa do IBRAM e dizer que a AMIG, né, se sente honrada em estar sendo parceira e participando desse evento, dessa nova agenda para a mineração brasileira. Muito obrigado, doutor Flávio. Nós é que agradecemos, senhor prefeito. E quem fica honrado com essa parceria somos nós, pode ter certeza disso. Então, eu encerraria esse painel, convidando a todos para que continuem conosco. Nós vamos ter às 17h30 o encerramento, e eu agradeceria mais uma vez o patrocínio que nós tivemos, Master da Vale, da mineração Vale Verde, e o patrocínio Ouro da Anglo-América. Então, até às 17h30, no auditório, na sala de encerramento desse evento, com um painel com várias presenças. Muito obrigado a todos e até lá.